Autobiografia de um Yogi, Paramahansa Yogananda, capítulo 33. Babaji, o yogi crístico da Índia moderna. Os penhascos da região norte do Himalaia, próximo de Badrinarayana, são abençoados pela presença viva de Babaji, Guru de Lahiri Mahasaya. O mestre, que vive em reclusão, conserva seu corpo físico há séculos, talvez milênios. O imortal Babaji é um avatar, palavra que em sânscrito significa descida. A raiz dessa palavra é ava, descer, e tri, passar. Nas Sagradas Escrituras, hindus, avatar significam a descida de Deus ao corpo físico. O estado espiritual de Babaji está além de compreensão humana, explicou Sri Yukteswar. A visão limitada do homem não pode penetrar sua estrela transcendental. É inútil tentar imaginar o alcance de um avatar, porque é algo inconcebível. Os Upanishads classificaram de maneira minuciosa cada etapa do progresso espiritual. Um Siddha, ser perfeito, é aquele que avançou do estado de Jivanmukta, liberto em vida, para o de Paramukta, supremamente livre, com poder total sobre a morte. O Paramukta livrou-se inteiramente da servidão de Maya e da roda das reencarnações. Raras vezes volta a um corpo físico, e se o faz, vem como um avatar, um ser divinamente designado para ser o emissário de bênçãos sublimes para o mundo. Um avatar não está sujeito à ordem universal. Seu corpo puro, visto como uma imagem de luz, encontra-se livre de qualquer dívida para com a natureza. A olhos menos atentos, a aparência de um avatar pode não ter nada de extraordinário, mas ele não projeta a sombra nem deixa a marca dos pés no chão. Essas são provas simbólicas externas de um ser internamente livre de sombras e laços materiais. Somente esses seres divinos conhecem a verdade subjacente à relatividade da vida e da morte. No Rubaiyat, sua escritura imortal, Omar Khayyam, um poeta tão mal interpretado, canta a respeito desse homem livre. A lua do meu deleite que nunca mingua, nunca. A lua do meu deleite que não mingua nunca. A lua do céu já vai subindo uma vez mais. Quantas vezes ela aqui renascerá então? Neste mesmo jardim, a procurar-me em vão. A lua do meu deleite é Deus, a eterna estrela polar, jamais anacrônica. A lua do céu é o universo exterior, preso à lei do retorno periódico. Seus grilhões foram rompidos para sempre pelo sábio persa por meio da sua própria realização do self. Quantas vezes ela aqui renascerá? A procurar-me em vão? Que busca frustrante num universo desvairado por uma omissão absoluta. Cristo expressou sua liberdade de outro modo, e aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Infinito na sua onipresença, poderia o Cristo ser seguido exceto em espírito? Krishna, Rama, Buda e Patanjali encontraram-se entre os antigos avatares indianos. Há um considerável acervo de literatura poética em língua tamil constituído em torno de Agastya, um avatar do sul da Índia, que realizou muitos milagres em séculos anteriores e posteriores à era cristã. Acredita-se que até hoje ele ainda conserva seu corpo físico. Na Índia, a missão de Babaji tem sido ajudar outros profetas a cumprir suas respectivas missões. De acordo com as Sagradas Escrituras, ele pode ser considerado um Mahavatar, grande avatar. Babaji revelou ter dado iniciação em yoga a Shankara, fundador da ordem dos Swamis, e a Kabir, famoso santo medieval. Como sabemos, seu principal discípulo do século XIX foi Lahiri Mahasaya, que resgatou a perdida arte de Kriya. O Mahavatar encontra-se em comunhão com Cristo.
Juntos enviam vibrações redentoras e planejaram a técnica espiritual de salvação para essa era. A obra desses dois mestres totalmente iluminados, um encarnado e o outro não, consiste em inspirar as nações a renunciarem às guerras suicidas, ao ódio racial, ao sectarismo religioso e aos malefícios do materialismo, que atuam como um bumerangue. Consciente das tendências modernas, principalmente das influências e complexidades da civilização ocidental, Babaji reconhece a necessidade de que a yoga seja difundida tanto no Ocidente quanto no Oriente, como uma forma de realização do self. A falta de referências históricas a respeito de Babaji não nos surpreende. O grande guru jamais apareceu em público em qualquer século, e o elusivo brilho da publicidade não fez parte de seus planos milenares. Assim como o Criador único e silencioso poder, Babaji trabalha a humilde obscuridade. Grandes profetas, como Cristo e Krishna, descem à Terra com um propósito específico e grandioso e partem logo após tê-lo cumprido. O trabalho de outros avatares, tais como Babaji, está mais relacionado ao lento progresso evolutivo do homem ao longo dos séculos do que qualquer evento histórico marcante. Mestres como esses mantêm-se afastados do olhar do grande público e têm o poder de se tornarem invisíveis de acordo com sua vontade. Por essas razões, e também porque eles geralmente instruem seus discípulos para que se mantenham silenciosos a seu respeito, alguns excelsos mestres espirituais permanecem desconhecidos para o mundo. Nessas páginas sobre Babaji, revelo apenas alguns fatos que ele mesmo considerou adequados a se tornarem público. Nada se sabe a respeito da sua família ou do lugar onde nasceu, referências tão caras ao historiador. Ele geralmente se comunica em hindi, mas fala com facilidade qualquer outro idioma. Adotou simplesmente o nome de Babaji, pai reverenciado. Outros títulos respeitosos foram a ele atribuídos por discípulos de Lahiri Mahasaya, Mahamuni Babaji Maharaj, Supremo Estático Santo, Mahayogi, o maior de todos os yogis, Trambak Baba e Shiva Baba, títulos de avatares de Shiva. Que importância tem o fato de não sabermos o sobrenome de um mestre que já alcançou a libertação da Terra? Sempre que alguém pronunciar o nome de Babaji com reverência, declarou Lahiri Mahasaya, esse devoto atrairá instantaneamente para si uma bênção espiritual. O corpo do imortal Guru não mostra sinais de envelhecimento. Ele aparenta ter 25 anos, não mais. De tez clara, compleição e altura medianas, seu corpo belo e forte irradia um brilho perceptível. Babaji possui olhos escuros, ternos e tranquilos, e seus cabelos longos e sedosos é cor de cobre. Um fato extraordinário é que Babaji se parece muito com seu discípulo Lahiri Mahasaya. A semelhança é tão espantosa que, quando mais velho, Lahiri Mahasaya poderia ter passado por pai de Babaji, que mantém aparência jovem. Swami Kebalananda, meu santo professor de sânscrito, passou algum tempo com Babaji no Himalaia. O incomparável mestre anda com seu pequeno grupo, que inclui 2 discípulos americanos altamente adiantados de um lugar para outro nas montanhas, contou-me ele. Depois de permanecer em um lugarejo por algum tempo, Babaji diz: Dera Danda o tal, vamos levantar acampamento. Ele carrega consigo um símbolo Danda, cajado de bambu. Suas palavras são o sinal para que o grupo se desloque instantaneamente para outro lugar. Nem sempre, porém, Babaji emprega esse método de viagem astral. Muitas vezes ele percorre a pé os caminhos que levam de um cume a outro. Babaji só pode ser visto ou reconhecido por outras pessoas quando ele assim o deseja. Sabe-se que ele tem surgido diante de vários devotos sob muitas formas, ligeiramente diferentes, ora usando barba e bigode, ora não.
Como seu corpo incorruptível não necessita de alimento, o mestre raramente come. Ocasionalmente ele aceita frutas ou arroz cozido no leite e na manteiga clarificada, como forma de demonstrar amabilidade aos discípulos visitantes. Conheço 2 espantosos incidentes da vida de Babaji, continuou Kibalananda. Uma noite seus discípulos estavam sentados ao redor de uma grande fogueira preparada para uma sagrada cerimônia védica. De súbito, o mestre segurou uma acha em chamas e tocou com ela o ombro nu de um Chela que se achava próximo ao fogo. Senhor, que crueldade! Protestou Lahiri Mahasaya ali presente. Você preferiria vê-lo queimar até virar cinzas diante de seus olhos, de acordo com os desígnios do seu karma passado? Após pronunciar essas palavras, Babaji colocou a mão curativa no ombro desfigurado do Chela. Essa noite eu o livrei de uma morte dolorosa. Com o pequeno sofrimento causado pelo fogo, a lei kármica foi cumprida. Em outra ocasião, o círculo sagrado de Babaji foi perturbado pela chegada de um estranho. Com incrível habilidade, ele escalara os rochedos quase inacessíveis próximos ao acampamento do mestre. O senhor deve ser o grande Babaji. O rosto do homem estava iluminado por indescritível reverência. Há meses tento incessantemente encontrá-lo, nesses penhascos ameaçadores. Imploro que me aceite como discípulo. Diante do silêncio do venerável guru, o homem apontou para o abismo a seus pés. Se recusar, vou me atirar dessa montanha. Minha vida não terá mais valor se eu não conseguir persuadi-lo a guiar-me para Deus. Salte, então, disse Babaji sem demonstrar emoção. Não posso aceitá-lo no estágio de desenvolvimento em que você se encontra. O homem imediatamente atirou-se do penhasco. Babaji mandou seus discípulos, que ficaram muito abalados, buscarem o corpo do estranho. Assim que chegaram com a forma destroçada, o mestre colocou sua mão divina sobre o homem morto, que abriu os olhos e se prostrou humildemente diante daquele ser onipotente. Você agora está pronto para ser meu discípulo, disse Babaji com um sorriso amoroso ao Chela ressuscitado. Passou corajosamente por esse difícil teste. A morte não o tocará de novo. Agora você faz parte de nosso imortal rebanho. Logo em seguida pronunciou suas palavras habituais. Dera, Danda, o tal, e o grupo inteiro desapareceu na montanha. E a gente continua as cenas do mesmo capítulo no próximo capítulo.